Paulo de Tarso, parte 2. Nos Atos dos Apóstolos, relatam-se 3 viagens de Paulo. A primeira, liderada primeiro por Barnabé, levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor, Anatólia, e de volta a Antioquia. Em Chipre, Paulo enfrenta e cega Elenias, o mago que estava criticando seus ensinamentos ao procônsul Sérgio Paulo. Deste ponto em diante, passa a ser chamado de Paulo e aparece como o líder do grupo. Quando chegaram em Perge, João Marcos, que acompanhava o grupo, voltou para Jerusalém e os dois foram para Antioquia, na Pisídia. Paulo profere um longo discurso e converte muitos, mas o grupo acaba expulso da cidade. Atos 13. Em Icônio, foram novamente expulsos e seguiram para Listra, onde foram confundidos com os deuses romanos Júpiter e Mercúrio, depois que Paulo curou um coxo. Por conta da intriga dos judeus, Paulo foi preso e apedrejado, mas sobreviveu e, com Barnabé, seguiu para Derbe. De lá retornaram passando novamente pelas mesmas cidades para reforçar as comunidades recém-fundadas e terminaram a viagem em Antioquia, Atos 14. Segunda viagem missionária, Concílio de Jerusalém. Paulo partiu para a sua segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a igreja de Jerusalém em algum momento entre os anos de 48 e 50, descrita em Atos 15, versículo 2, e geralmente é entendido como o mesmo evento mencionado por Paulo em Gálatas 2, versículo 1. A principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados, conforme o relato nos Atos dos Apóstolos e em Gálatas. Paulo alega em sua epístola que terá sido neste encontro que Pedro, Tiago e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios. Com o objetivo de levar a Antioquia o resultado do concílio, os fiéis realizaram uma eleição para escolher 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos então foram Silas e Judas, chamado Barsabá. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram então de Jerusalém, levando os decretos dos apóstolos aos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Cilícia. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história, enquanto Silas permanece na cidade. Paulo e Silas. Em Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveriam levar João Marcos com eles. Em Atos 13, é mencionado que o menino já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava que ele ainda não estava pronto para esse tipo de evangelização, e por isso ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando João Marcos consigo para Chipre e Silas se juntou a Paulo. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe e Listra, todas na Ásia Menor. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Em Filipos, na Grécia, uma multidão incitada por homens insatisfeitos se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após um milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os 2 puderam escapar, o que levou, por sua vez, à conversão do carcereiro. Eles seguem então para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra, converte Dionísio, o Areopagita, e parte. Por volta de 50 a 52, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. A referência nos Atos ao procônsul Gálio permite inferir a data,
Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo e conheceu Priscila e Áquila, que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens missionárias. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros a Éfeso, e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo, um importante centro da cristandade a partir do ano 50. Em 52, partiu para Cesareia Marítima, passou por Jerusalém e finalmente chegou a Antioquia. Terceira viagem missionária. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária, passando por toda a região da Galácia e da Frígia, para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Quando chegou a Éfeso, ficou ali por pouco menos de 3 meses e realizou uma série de milagres, como curas e exorcismos. Depois de provocar uma revolta na cidade, o apóstolo seguiu para a Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra a sua vida, voltando então para a Macedônia e dali seguiu para Troade, onde ressuscitou o jovem Eutico, depois de ele ter caído 3 andares e ter sido levantado morto. Atos 20, versículo 9. A viagem de Paulo, que pretendia chegar em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, entre maio e junho, continuou passando por Assos, Mitiele, Quilos, Samos e Mileto, em Atos capítulo 20. A dura jornada passou ainda por Cós, Rhodes e Pátara, onde Paulo embarca num navio com destino a Tiro, na Fenícia. Depois de 7 dias na cidade, o grupo de Paulo segue para Ptolomaida, Cesareia, onde visitaram Filipe, o evangelista, e finalmente Jerusalém, Atos 21. Embora Paulo tenha escrito sobre uma visita que fez a Líria, ele estava se referindo ao que hoje chamamos de Líria grega, parte da província romana da Macedônia, onde hoje está atualmente a Albânia. Viagem a Roma. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma, naquela que foi provavelmente a última das viagens missionárias em 60. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido para Roma depois de apelar a César, um direito que tinha por ser cidadão romano, ao perceber que não receberia julgamento justo de seu povo. Paulo passou então a pregar na capital imperial. O incidente em Antioquia. Apesar do acordo encontrado no Concílio de Jerusalém, como tinha entendido Paulo, o apóstolo relata como ele depois confrontou publicamente Pedro, no que ficou conhecido como incidente em Antioquia, por causa da relutância dele em realizar suas refeições com os cristãos gentios em Antioquia. Escrevendo depois sobre o incidente, relata ter dito a Pedro e aos demais presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como judeus? Gálatas 2, do 11 ao 14. Paulo também menciona que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem, até aquele momento ficou do lado de Pedro. O resultado final do incidente permanece incerto. A Enciclopédia Católica afirma que o relato de Paulo sobre o incidente não deixa dúvidas de que Pedro viu justiça na reprimenda. Em contraste, a obra From Jesus to Christianity, de L. Michael White, alega que o confronto com Pedro foi uma falha completa, uma bravata pública, e Paulo logo deixou Antioquia como persona não grata para nunca mais voltar. Prisão e morte. Paulo chegou a Jerusalém em 57, com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local, e segundo Atos dos Apóstolos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago, por ensinar a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os nossos ritos. Atos 20,
capítulo 22. Paulo então realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo por não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá, e isto provocou o rompimento final com os judeus. Paulo causou um alvoroço ao aparecer no templo e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então mantido prisioneiro por 2 anos em Cesareia, até que um novo governador reabrisse seu caso em 59. Quando Paulo foi acusado de traição, apelou ao César, alegando o seu direito de cidadão romano de ser levado a um tribunal apropriado e de se defender das acusações. Atos 28, versículo 1, relata que no caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Melite, Malta, onde ele se encontrou com Públio e foi recebido pelos habitantes da ilha com muita humanidade. Ele chegou a Roma por volta do ano 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar. Contando esta vez, Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa. Irineu de Lyon acreditava que Pedro e Paulo tinham sido os fundadores da Igreja de Roma, sendo eles a monitorarem São Lino como bispo e sucessor. Cita Lino: igreja fundada e organizada em Roma pelos 2 mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, também ensinando a fé pregada aos homens que chegou aos nossos dias através da sucessão dos bispos. Os abençoados apóstolos, então, tendo fundado e abençoado a igreja, entregaram nas mãos de Lino o episcopado. Paulo, porém, não foi bispo de Roma e nem levou o cristianismo para lá, pois já tinha cristãos em Roma quando ele lá chegou. É evidente também que Paulo já tinha escrito uma epístola para a igreja de Roma, antes de ter visitado a cidade. Porém, Paulo pode ter tido um importante papel na formação da igreja na capital romana. Nem a Bíblia, nem outra história qualquer, conta explicitamente como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60, na abadia de Três Fontes, em italiano Tri Fontaine. O tratamento mais humano dado a Paulo, em contraste com a crucificação invertida de São Pedro, foi graças à sua cidadania romana.